maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Misericórdia. Mais uma vez vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, orando em favor de cada irmão, de cada irmã que nesse momento participa conosco da Escola Bíblica Dominical. Ó Deus querido, esteja sim nos levando a entender a Tua Palavra, principalmente, ó Deus, trazendo em nosso coração a firmeza, a convicção na Tua Palavra, nos Teus ensinos, e a esperança firme das coisas futuras, como a Tua volta, como a completa vitória da Igreja por meio de Cristo Jesus. Vitória esta sobre o maligno, vitória esta sobre o homem da iniquidade, o qual a gente entende e crê, e na volta de Jesus, por meio da manifestação da volta de Jesus, e apenas com o sopro da boca de Jesus, o homem da iniquidade, aquele que vai governar o mundo por alguns poucos tempos, será então completamente destruído juntamente com aqueles que estão com ele. Ó Deus querido, cremos na Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa rocha, a firme rocha, o nosso firme fundamento. Portanto, fale a cada coração nessa manhã, trazendo essa firmeza, alegria, paz, confiança e esperança no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós paramos da lição do número 7, o Anticristo, e a gente parou então terminando o segundo tópico, Terminamos o segundo tópico, e portanto então a gente começa nessa manhã no terceiro tópico. O terceiro tópico já é, na verdade, o último tópico dessa lição. Geralmente as lições, vocês podem dar uma olhada aí, em qualquer outra revista, as lições, elas sempre vêm com três partes principais, É um costume da igreja presbiteriana e dos estudiosos e pastores da igreja presbiteriana. Nós falamos então a respeito da figura do Anticristo. Nós vimos então que ele tem diversos nomes. Jesus o chama de uma forma, João fala de outra forma, Paulo também usa o seu linguajar próprio. E as figuras, se eu não estou enganado, são cerca de 4 figuras, significa a mesma coisa. Essas figuras, esses nomes diferentes são, de acordo com Jesus, o falso Cristo. Paulo o chama de homem da iniquidade, Foram 2 já, 2. João o chama então de o Anticristo. Chegamos aí ao terceiro nome, e João chama então de Anticristo. Nós vimos 3, estou tentando aqui lembrar qual que é aí o quarto. Pelo menos a gente conseguiu lembrar cerca de 3. O Anticristo, o homem da iniquidade, o falso Cristo. Me lembrei aqui do último que aparece em Apocalipse. Na verdade foi João também que escreveu, mas é aquilo que ele vê descortinando naquela visão que ele teve a respeito então das últimas coisas, revelação das últimas coisas, inclusive o nome de Apocalipse significa isso, revelação. Então ele vê nessa revelação a chamada de besta. São 2 bestas que na verdade representam a mesma coisa. Essas bestas, ela é o mesmo Anticristo, ela é o mesmo homem da iniquidade, ela é o mesmo falso Cristo que Jesus fala em Mateus 24. Portanto, então, vendo aí essas 4 figuras, que significam a mesma coisa, isso nos ajuda muito a entender sobre o Anticristo. Nós vimos também que, infelizmente, já existem anticristos no mundo. No decorrer da história da igreja, que está completando aí praticamente 2 anos de existência, a igreja cristã, houve vários anticristos,
vários anticristos apareceram durante a história, mas nenhum deles ainda foi o anticristo final, esse chamado então de besta do Apocalipse, esse então chamado de ou falso Cristo, ou anticristo, não veio ainda. Esses que vão vindo no decorrer da história, eles são então um precedente, são figuras, está apontando que vai vir o verdadeiro, mas existem então os anticristos que já passaram pelo nosso meio, como até mesmo o Henrique Cristo aqui no Brasil, e vamos dizer também seitas. Quando se trata a respeito de seitas, acaba encontrando alguns anticristos, como foi no caso do reverendo Moon, que também até almejou governar o mundo, né? Ele começou essa batalha, mas não conseguiu. Ele até começou também a entrar aqui no Brasil e usar ali algumas cidades do Mato Grosso para esse fim, para fazer até uma sede, mas graças a Deus ele já estava não muito novo, estava velho. Depois de pouco tempo ele desistiu da ideia e depois de mais alguns anos ele faleceu, conhecido então como Reverendo Moon. Se eu não me engano, ele era um japonês. Continuando, vamos então ir para esse terceiro tópico. É bom lembrar também que, juntamente com os anticristos que já vieram, existe no mundo um princípio chamado espírito do anticristo, que desde o tempo de João já estava presente, como também já havia anticristo naquele momento que João escreveu a sua primeira, segunda e terceira carta, e esse espírito, com letra minúscula, do anticristo, continua no mundo. Tudo aquilo que é contra a igreja de nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que é contra Deus, que é contra Jesus, na verdade é um movimento anticristão, é um movimento que carrega esse espírito do anticristo. Porque quando o anticristo vier, realmente ele vai se assentar no lugar de Cristo, ele vai dizer que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e ele vai então se revoltar tudo enquanto é do outro tipo de religião e adoração que tiver acontecendo naquele momento. Terceiro tópico, ainda afunda mais um pouquinho, fica mais profundo aí no ensino, e é a igreja contra o anticristo. A gente vai falar então agora nesse momento, quando o anticristo vier. Sabemos que esse anticristo ainda não veio. Infelizmente ele vai vir. Provavelmente ele vai vindo no meio político, mas ao mesmo tempo reunindo aí o caráter político e também o caráter religioso. Vai unir as duas coisas, E haverá então apenas no mundo todo apenas um reino, um governo e apenas uma religião. É interessante isso, Assustador. A nossa revista diz assim: ao revelar a figura do anticristo e o espírito do anticristo como uma atitude de engano e oposição contra Cristo e a igreja, as Escrituras têm como alvo o fortalecimento e preparo do povo de Deus para viver em condições adversas neste mundo. Então a Bíblia fala sobre o anticristo, a sua vinda, principalmente para preparar a igreja para esse momento. E quando ele realmente se manifestar, não venhamos entrar em pânico, não venhamos a nos desesperar, pelo contrário, venhamos ainda ter mais firmeza na palavra de Deus, não deixar ser enganado e saber de uma coisa: quando o anticristo se manifestar, Jesus está à porta da sua volta. Não sabemos quantos meses ou anos, mas sabemos que a Bíblia diz que esse momento de perseguição da igreja, a chamada então de grande tribulação, esse momento vai ser curto, ele não vai ser prolongado. Jesus diz que Deus abreviou esse momento, vai ser abreviado, para que os crentes não percam, E até mesmo, vamos dizer também, não sofra tanto assim. Continua o autor da nossa lição dizendo: em lugar de se concentrar nas curiosidades sobre esse tema, o cristão precisa aprender qual deve ser a sua atitude no enfrentamento do anticristo. Isso foi o que o apóstolo Paulo fez quando escreveu as dificuldades da vida dos últimos dias,
E assim então ele propôs a Timóteo que tivesse uma atitude de firmeza, fidelidade, pureza na pregação. O texto que a gente leu, né, tratou dessa situação. Paulo dizendo, olha, prega com firmeza. Vamos aí então para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1, onde diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Isso vai acontecer, firme aqui na Bíblia, pela sua manifestação e pelo seu reino. No verso 2 ele vai mandar pregar a palavra. Verso 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O que Paulo está dizendo? Olha, teve um entre nós aí que não estava bem firme e desviou do caminho de Deus. Quem é o nome do rapaz aí? O tal de Demas, né? Que amou mais o mundo, amou mais o presente século. Nós temos também verso de número 5, até para trás aqui, né? Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Olha aí, suporta as aflições. Que aflições? Provavelmente Timóteo tinha problema estomacal, talvez parecido com a tal da gastrite que nós temos hoje. Isso trazia sofrimento para ele, mas também aqui se refere à questão do próprio pastoreio, do próprio ser cristão naquele momento. Não era fácil, não, havia perseguições, não tão grande quanto como chegou a ser no ano 90 e depois no ano 200 e 300, nesse período todo, mas aqui já havia uma certa perseguição, principalmente pelos judeus. Os judeus perseguiam os cristãos. E Paulo diz, olha, suporta o seu sofrimento. Não entra em desespero por causa da sua saúde, por causa do seu sofrimento, mas suporta o sofrimento. Nós temos, dentro do terceiro tópico, uma primeira subdivisão, que é a seguinte: defende e testemunha a verdade. Isso é para quem? Para a igreja, é para mim e para você. Nós então, todo o tempo, e principalmente no tempo do anticristo, devemos defender a verdade, testemunhar a verdade, ser testemunha da verdade. O autor diz para nós que o maior contraste entre a igreja e aqueles que vivem segundo o espírito do anticristo, que acontece hoje, é que a igreja defende a verdade, e o espírito do anticristo trabalha com o engano, tá? O engano é a principal atitude de Satanás, desde lá o início, desde o jardim do Éden. E ele continua, e vai continuar de uma forma muito mais forte no momento aí da grande tribulação, no momento do governo do anticristo, porque a força do anticristo, o poder do anticristo, até mesmo fazer milagres, curas, prodígios, sinais, vai ser por meio de quem? Por meio do poder de Satanás, porque nesse momento Satanás estará completamente solto, ele não vai estar amarrado como está hoje, porque Satanás solto, ninguém converte, ele engana todo mundo. Satanás solto, ele faz uma baderna terrível, e a gente sabe que, mesmo que alguns entendem diferente, né? Mas nós entendemos que Satanás, nesse momento, ele está preso. Entendemos que a gente está vivendo aqueles 1000 anos, que Apocalipse diz, onde Satanás está preso para não enganar as nações. E, portanto, nesse período, sim, o Evangelho teve condição de crescer. Tanto é que, graças a Deus, o Evangelho está presente em quase todas as nações. É verdade que existem muitas tribos, existem muitos pequenos povos que ainda não foi alcançado. E para que Jesus volte, o Evangelho tem também de alcançar essas pessoas. Então a igreja deve defender a verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, 15, nos diz então o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15: para que, se eu tardar, esse é Paulo dizendo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
baluarte da verdade. Vou voltar um pouquinho atrás nesse verso aqui, a parte final. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja então é chamada de coluna e baluarte da verdade. Então, quando João está tratando aqui a respeito dos falsos cristos, Jesus principalmente, ele está então alertando, está prevenindo os crentes de que vai aparecer gente trazendo engano, que o demônio vai agir, né, por meio de pessoas tentando enganar os crentes, trazendo falsos profetas, trazendo falsos cristos. Os falsos profetas estão presentes em nosso momento, como também esteve no passado, tá? Ensinos falsos, milagres falsos, isso tem acontecido em nosso tempo, né? Não vou entrar aqui em detalhes a respeito disso, nem vou expor movimentos, mas infelizmente farei isso em estudo bíblico quando for tratar sobre a questão de seitas, né? Das seitas e heresias. Irmãos queridos, manter-se na verdade é o dever então do crente. Manter-se na verdade é a maneira então da gente combater o engano que vem de Satanás, a mentira que vem por meio do falso profeta, a mentira, o engano que virá por meio do anticristo, falso Cristo. Mateus, capítulo 24, o início aí do chamado de sermão profético de Jesus tratando a respeito da sua própria vinda, da sua segunda vinda, e nós encontramos o seguinte aí no verso 1, ou melhor, verso 1 nada, vamos começar aí no verso 4, né? Mateus 24, verso 4 até o verso 5, diz assim: e ele lhes respondeu, isso é Jesus respondendo, vede que ninguém vos engane. Olha aqui, Jesus então sabia que apareceria pessoas dizendo: nós, Jesus está voltando. Aparecia pessoas dizendo: eu sou o Cristo que voltei. Olha só, novamente lendo o 4 e o verso 5, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha essa afirmação: e enganarão a muitos. Estão entendendo? Então, quando Jesus trata a respeito dos sinais da volta dele, não é para a gente tentar descobrir na hora que ele vem, não. Quando ele trata a respeito dos sinais da sua vinda, ele está trazendo um alerta para a igreja, para que não seja enganado, até mesmo a respeito da hora da volta dele. Já apareceu muita gente aí marcando, né, a data da volta de Jesus. E tem alguns que são tão soberbos que marcam até mesmo o dia, né, a numeração lá. Infelizmente alguns são enganados, né, pelo próprio coração, nesse desejo, que na verdade eu digo que é um desejo bom, né, da volta de Cristo. Desejar a volta de Cristo é algo maravilhoso, mas acaba então aí tropeçando em alguns detalhes. A igreja então deve defender a verdade. Os autores do Novo Testamento combateram o espírito do anticristo, preparando e exortando a igreja para ficar firme na verdade. É o que nós vemos aí no livro de Judas, finalzinho da Bíblia ainda. Finalzinho da Bíblia, livro de Judas, capítulo 1, né? Só tem capítulo 1, verso 3 e verso 4. É o penúltimo livro da Bíblia, pequenininho. Judas, verso 3 e 4 diz, tem o título: é dever cristão pelejar pela fé. Essa fé aqui significa conjunto de crenças que nós cremos, ou seja, resumindo, é a verdade, né? A verdade cristã. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, porque me senti obrigado a corresponder-vos, ou melhor, corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Verso 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Homens ímpios, e
transformava em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aquele que nega a Jesus está envolvido com o espírito do anticristo. Para João, a maior alegria em meio às lutas da igreja contra o anticristo e contra o maligno é que ela se veste com a verdade. Ela se veste com a verdade. Efésios 6, verso 14. Carta de Efésios, verso 6. Ou melhor, capítulo 6, verso 14. Diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A palavra que aparece aqui é cingindo-vos com a verdade. Cingir é mais ou menos a questão de o cinto, que firma a sua roupa no corpo. E a vestidura aí é a vestidura da couraça da justiça. Que justiça é essa? É a justiça do Evangelho. Que justiça é essa? Podemos também dizer, a própria verdade. Sim, se a gente for definir muito detalhe aí, esse detalhe entre justiça e verdade, vai haver realmente uma pequena diferença, né? Irmãos queridos, a igreja então, ela cinge com a verdade, ela se veste com a justiça. Que maravilha! Ela é bela, ela é linda aos olhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. E a igreja então tem esse papel de lutar contra o engano. O mundo diz: vem para mim, faça as coisas que você quer fazer de acordo com a sua imaginação e com as suas maluquices, você vai ser feliz. O mundo diz: tenha bastante, muito dinheiro, você vai ser feliz. Aqui está meus pratos de delícias, você comendo, você vai saciar. As pessoas vão, se banqueteiam, se festejam, envolve com toda essa coisa que o mundo oferece, e no final encontram-se vazios, sedentos, famintos. Por quê? Porque o que o mundo oferece, o que o espírito diante do anticristo oferece, é engano. Não tem fundamento, não existe a liberdade, não existe ali alimento sólido, pelo contrário, existe veneno que mata, existe substâncias que cegam os olhos das pessoas. A verdade não está com o mundo, a verdade não está com Satanás, a verdade não está com nenhum dos anticristos que já vieram, mas a verdade está com a igreja, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Mas um subtópico: suporta perseguições por causa da verdade. Então a igreja, o povo de Deus, suporta e vai suportar perseguições por causa da verdade. Diz o autor: com certeza, muito nos entristece saber que, em algum lugar do mundo, como a Coreia do Norte, no Irã, a gente também sabe que na China, na China, no norte do Iraque, cristãos são mortos apenas porque afirmam que Cristo é o Senhor. Só por causa disso. Lá, se você não negar o nome de Jesus e estiver diante de uma equipe aí extremista no movimento muçulmano, a gente sabe que nem todo movimento muçulmano é extremista. Ou seja, são aqueles que saem matando, são aqueles que saem explodindo aí, como os homens bomba. Não, que não é o extremismo. A gente sabe sim, que no fundo, os muçulmanos, mas aí não entra só os muçulmanos, entra os muçulmanos, entram os comunistas, entram os judaístas, os judeus, que estão ali defendendo ainda a lei de Moisés. Todos eles acabam sendo inimigos do Evangelho, Mas aí são todos: shintoísmo, budismo, espiritismo, tudo isso, por mais que se mostre bonitinho, que se mostre voltado para o bem, que defenda o amor, mas no fundo eles estão guiados. Isso aqui é muito sério. No fundo, eles são guiados pelo espírito do anticristo. Não tem como, eles são guiados pelo... Eles não estão na mesma
do mesmo lado de Jesus. Eles são movimentos que alinham com a ideia, com o propósito, com o alvo, tá? Com o alvo do anticristo. São contra Cristo. Continuando, irmãos, continua o autor dizendo, isso aqui nós acabamos de ver a respeito aí da perseguição hoje, agora. Você pode pesquisar na internet, vai encontrar vídeos, vai encontrar textos tratando sobre essas mortes, e muitos irmãos nossos, pastores, obreiros, famílias, crianças têm morrido por causa do nome de Jesus nesses lugares. Quando falou Jesus aos seus discípulos sobre a grande tribulação, que aparece em Mateus 24, verso 20, 22 e diante também, Jesus tinha em mente o quê? Prepará-los para viver com fibra de quem será perseguido. Devemos ficar com medo? Não. Nós temos aquele que é maior. O amor de Cristo, nada vai te separar do amor de Cristo. Seja angústia, tribulação, qualquer coisa, nada vai te separar do amor de Cristo. E Ele até mesmo muitas vezes alivia o sofrimento daqueles que estão morrendo por Ele, daqueles que estão sofrendo por Ele. Nós então iremos, sim, superar a perseguição. Com o quê? Com fidelidade. Apocalipse 2:10. O que fala lá? Para a gente ser firme até a morte e receberemos a coroa da vida. Nós temos também João 16:33, a palavra bonita de Jesus, que também foi perseguido, e muito perseguido até a morte de cruz, pelos seus próprios patriotas, pelos seus próprios irmãos judeus, que na verdade não era irmão coisa nenhuma, pelo contrário, seguia o espírito mundano, o espírito do anticristo, tal. Isso ali já era também, vamos dizer, esse espírito presente. E Cristo então diz que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele começa dizendo, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente também vence com Jesus. Isso está lá em João 16:33, Passa um risco aí nesse verso. É uma pérola, que Jesus entrega para nós. A igreja então precisa desenvolver um tipo de paz e alegrias decorrente de poder imitar Jesus em toda a sua luta contra a mentira e sua firmeza para viver segundo aquilo que o Pai lhe revelou. Aponta então que no livro de Tiago nos ensina que se estivermos sofrendo por causa de Cristo, por causa da verdade, a gente deve o quê? Se alegrar. Seremos bem-aventurados. Isso também Jesus diz. É até a última bem-aventurança que aparece ali em Mateus capítulo 5. Jesus então diz que se formos perseguidos e mentirem contra nós, e falar tudo aquilo que é ruim a respeito de nós então devemos regozijar. Isso se, essas palavras ruins de difamação contra nós for por causa do Evangelho, e a gente então deve se alegrar, e que a nossa recompensa será muito grande. Vou ler esse texto aqui, pode acompanhar comigo aí, Mateus capítulo 5, ali no início, do chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, nós temos aí o título, o Sermão do Monte, começa então com as bem-aventuranças, verso 11 e 12, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, verso 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Inclusive, perseguiram Jesus até a morte. Irmãos queridos, mais uma subdivisão. A igreja vive de modo digno da origem divina. A igreja, eu e você, devem então viver de uma forma maravilhosa, porque nós somos dignos dessa origem divina. Aquilo que a gente crê não vem de nós.
Aquilo que a gente crê não vem também da descoberta da ciência. Não. Aquilo que nós cremos vem de Deus, de uma forma direta, chamada revelação. A palavra de Deus é a genuína revelação de Deus. O autor diz assim para nós: quando João trabalha com a distinção entre ser de Deus e ser do mundo, né, ser de Deus e ser do mundo, ou reconhecer o espírito da verdade, o espírito do erro, o espírito do engano, ele está dizendo que a igreja não deve deixar contaminar-se pela malignidade deste mundo. O texto que a gente citou aqui, vou voltar lá para ele, o nosso texto básico, o livro de 1 João, capítulo 4, verso 6, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 4, verso 6. Nós somos de Deus. Olha essa afirmação de João. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E no início, então, no verso 1 do capítulo 4, João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E como tem falsos profetas por aí, misericórdia, né? Inclusive, esse livro de João vai apontar e envolver o tipo de movimento que está no nosso meio, está também na nossa cidade, o qual eu tenho, assim, uma tristeza deles crer nesses enganos, que é o movimento dos testemunhos de Jeová. O livro de 1 João, 2 João, vai bater firme contra o erro deles, que é o erro de não crer que Jesus é Deus. Eles não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus é apenas uma criatura, apenas o anjo Miguel que se encarnou. Misericórdia deles. Então, na verdade, é um movimento completamente herege. Está dentro aí dos falsos profetas. Outra vez, ou melhor ainda, dentro desse subtópico sobre a igreja viver de modo digno da sua origem, significa então que a igreja, ela recebe a palavra de Deus, que é a verdade, deve defender essa verdade e ao mesmo tempo se alegrar, porque Deus tem nos dado a verdade, está em nossas mãos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Lendo aqui na revista, o autor diz: Paulo trabalha com a mesma ideia, que fala sobre o contraste entre filhos da luz e das trevas. Está lá em Efésios, capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, verso 6 e verso 8. Diz assim: livro de Efésios, capítulo 5, verso 6 e verso 8. Essa persuasão não vem daquele que os chama, ou melhor, verso de número 5, acompanhando aqui, melhor, verso 6, 7 e 8. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corríeis bem, quem vos impediu de continuar de obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Na verdade, aqui ainda leu o texto errado ainda, né? Capítulo 5, verso de número 6 até o verso 8, dizendo: ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Portanto, andai como filhos da luz. Então nós somos luz. Graças a Deus, onde a luz chega, a treva vai embora. Então devemos ser de fato luz. Os fundamentos, nos ensinos de Jesus, e é o que? A verdadeira luz.
Na verdade, quando Cristo diz para a gente ser luz, ele está dizendo apenas o seguinte: seja um refletor da minha luz no meio do povo. Concluindo, enquanto muitos estão preocupados em saber se o anticristo já veio, que a gente sabe que não veio, né? Sim, mas anticristo já vieram, e ainda tem anticristo presente no nosso meio, e vai continuar tendo. Então, ao invés da gente preocupar muito com isso, a gente deve fazer o seguinte: devemos preocupar se estamos vivendo ou não aquilo que Jesus nos ensinou. E também, a igreja deve deixar bem claro para o mundo, pela forma de ser e de agir, que ela pertence a Deus. Ela é coluna e baluarte de Deus. Continua a nossa conclusão. Como igreja, precisamos nos preparar adequadamente para pregar e viver a verdade. Mesmo que isso nos leve a sofrer o dano do repúdio, da oposição e até outras consequências piores. A igreja não precisa temer o anticristo. Olha que maravilha essa afirmação, vou até repetir. A igreja não precisa temer o anticristo, nem aqueles que vivem sob sua inspiração. A igreja deve ter medo de não conseguir ser testemunha da verdade como Cristo ordenou que fôssemos. Então, portanto, preocupemos em praticarmos a verdade, defender a verdade, viver a verdade e pregar a verdade. O anticristo, para Cristo, ele é tão pequeno, ele é tão fraco, que Cristo vai o destruir com o sopro da sua boca. Mas realmente, quando ele vier, ele vai tentar nos assustar, ele vai tentar nos matar, ele vai tentar acabar com a igreja, mas porém ele não é nada, ele é apenas uma bolha vazia, porque todo o seu instrumento é satânico e toda a sua arma é oca, vazia, é o engano, e o engano não é a verdade. O engano é como as trevas que quando